meus queridos. Vamos começar nossa aula. Eu espero que hoje a gente não tenha os problemas técnicos que a gente teve ontem, mas vamos pegar o gancho da onde a gente parou. A gente estava falando sobre emprego doméstico e aí eu falei o que para vocês? Vou fazer um resumo geral de tudo aquilo que a gente já falou para a gente pegar o gancho e partir daí em diante. Vamos falar a partir do momento de repouso semanal remunerado, de feriados e como é que vai ficar esse contrato de trabalho doméstico, essa relação de emprego doméstico. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no material, só para a gente fazer um resumo geral daquilo que a gente estava falando ontem. Então vejam, a gente começou a falar de emprego doméstico, em que eu falei para vocês que o trabalho doméstico, ele depende de quê? De uma atividade sem finalidade lucrativa, com a finalidade que não seja lucrativa, que seja de forma contínua, para a gente entender o que é continuidade. Tem que ser mais do que 2 dias na semana, tem que ser um trabalho subordinado, oneroso, ou seja, mediante remuneração, e com prestação de serviço pessoal. Então, um contrato de trabalho, como qualquer outro contrato que a gente vai ter aqui, é um contrato intuito personae, personalíssimo. A gente falou que é vedado o contrato de trabalho aos menores de 18 anos de idade. E eu disse para vocês o quê? Que eu posso ter uma jornada integral, até 44 horas semanais, e eu posso ter uma jornada parcial de até 25 horas semanais. A gente viu que é obrigatório que se faça um controle de ponto. Ele não tem que ser necessariamente eletrônico ou mecânico, pode ser inclusive manual. Só que ele tem que ser idôneo. O que seria idoneidade? Que não haja dúvidas sobre aquele controle de ponto, que ele se faça corretamente. Então, a gente chegou a falar de todos os detalhes sobre isso. A gente viu que, igualzinho o contrato de trabalho seletista, o contrato de trabalho de emprego ele pode ter, como regra geral, um prazo indeterminado, mas ele pode ser feito também por prazo determinado. Então, teria o contrato a termo de até 2 anos, contendo já dentro do máximo de 2 anos uma única prorrogação, e eu posso ter também o contrato por experiência, que seria a mesma coisa, só que num prazo de 90 dias e com um fundamento diferente, já que aqui não seria uma transitoriedade da contratação, seria uma experiência, o motivo para você realizar essa contratação, uma avaliação do trabalhador. Então, a gente já vê essa questão da jornada. Eu falei para vocês que a Lei Complementar 150, ela cria um novo adicional, que é um adicional noturno, que até então não existia para o empregado doméstico. Então, das 22 horas até as 5 horas da manhã, eu vou pagar um adicional de 20% sobre a hora normal da manhã. E que essa hora, que vai ser a hora noturna, vai ser uma hora que, ao invés de ter 60 minutos, eu vou ter, de uma forma ficta, eu vou ter uma hora de 52 minutos e 30 segundos. A gente viu isso também. E a gente fechou a aula falando sobre o quê? Sobre intra e interjornada. O que seria a intrajornada? Intrajornada vão ser os descansos que eu vou ter dentro da jornada, por isso intrajornada. A intrajornada vai ser para quem tem uma jornada superior a 6 horas até 8 horas, que é a jornada diária que eu posso fazer com um trabalhador doméstico, eu vou ter uma jornada que eu vou suspender de 1 a 2 horas por dia, podendo ser reduzido por um acordo individual de trabalho, podendo ser reduzido para 30 minutos. E caso você tenha pernoite no trabalho, caso o trabalhador doméstico resida no local de trabalho, eu vou poder fracionar essa intrajornada em 2 períodos de no mínimo 1 hora, no máximo 4 horas. Aí, nesse caso, é impossível, eu não posso fazer 2 períodos de meia hora. Cada um deles com no mínimo 1 hora, no máximo 4 horas. E além da intrajornada, eu vou ter a interjornada. Se a intrajornada é uma jornada no meio da jornada de trabalho, é uma suspensão no meio da jornada de trabalho, a gente vai ter com interjornada uma suspensão do contrato de trabalho de uma jornada para outra. De uma jornada de um dia de 8 horas para um outro dia de 8 horas. Então, o que a gente tem que ter? Eu tenho que ter pelo menos
11 horas de um dia para o outro. Tal qual uma hora adicional de trabalho, você privar o trabalhador de algum momento da inter ou da intra-jornada, isso vai gerar um adicional de hora extra. Então, eu teria que pagar para esse trabalhador um adicional de hora extra que vai ser de, no mínimo, 50% sobre a hora trabalhada. Então, eu vou calcular uma hora e vou adicionar para essa hora pelo menos 50% de adicional de serviço extraordinário, porque ou eu tive que trabalhar mais, ou eu fui privado de algum momento do meu descanso, sem que seja por conta de um acordo, como o caso da gente reduzir de 1 a 2 horas para meia hora de trabalho. Então, isso a gente já viu. Mas ainda falando de adicional de serviço extraordinário, é importante a gente começar a discutir aqui os feriados e o repouso semanal remunerado. Então, vamos lá. Para a gente entender como funciona esse assunto, a gente vai começar a verificar algumas questões. Vamos primeiro para o repouso semanal remunerado. O que seria repouso semanal remunerado? Quando a gente vai falar de repouso semanal remunerado, a gente vai voltar para o artigo 7º da Constituição, que diz que todo trabalhador, aí sem exceção, todo trabalhador tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, o que vai acontecer? Uma vez por semana, não é uma vez a cada 15 dias ou 2 vezes a cada 15 dias, é uma vez por semana, todo trabalhador, no nosso caso aqui, o trabalhador doméstico, vai ter repouso semanal. E esse repouso semanal, ele tem que ser remunerado. Isso tem um efeito prático que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas vamos primeiro avaliar aqui, preferencialmente aos domingos. Se eu digo preferencialmente aos domingos, isso significa o quê? Quando a gente vai falar de repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, vocês têm que entender que isso é efeito da nossa cultura, da cultura brasileira. Por que é o efeito da cultura brasileira? O Brasil, na verdade, é um país eminentemente católico. Se a gente for fazer uma avaliação no mundo, o maior país católico do mundo vai ser o Brasil. Vou repetir já, Letícia. O maior país católico do mundo vai ser o Brasil. E aí, levando isso em conta, quando a gente vai falar da ideia do catolicismo, o catolicismo ele tem como uma regra você guardar os domingos. A grande questão que a gente tem que levar em conta aqui é muito mais do que a religião, a cultura. Vou explicar por quê. Se o Brasil, se o Estado é um Estado que é laico, a laicização do Estado, por mais que você seja católico ou não, a gente tem que entender que a gente se afasta das regras da religião. Então, particularmente, quando a gente fala preferencialmente aos domingos, se o Brasil fosse eminentemente, vamos lá, formado por adventistas do sétimo dia, a gente não guardaria o domingo, guardaria o sábado. Os judeus ortodoxos, eles, na verdade, eles também guardam sábado. Então, eu teria que guardar o sabá e não o domingo como um dia para você ter o repouso semanal remunerado. Então, primeiro, isso daqui é um resquício que vai ser cultural. E aí, quando a Constituição diz preferencialmente aos domingos, é por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai falar dessa cultura, ela se impregnou em toda a cultura brasileira, independentemente de você ser cristão ou não, católico ou não, em que o descanso vai ser aos domingos. Então, a gente descansa no domingo, que vai ser um dia por semana. Mas por que preferencialmente? Preferencialmente pelo primeiro motivo. Se há uma laicização do Estado, eu não posso impor que seja o domingo. Já começa daí. Segundo motivo, além da laicização do Estado, você tem uma série de atividades que o dia que elas vão mais lucrar vai ser no final de semana, no sábado e no domingo também. Então imagine um bar, imagine um restaurante fechado aos domingos. É um motivo para você deixar de lucrar. Então, quando a gente fala preferencialmente aos domingos, significa o quê? O trabalhador, ele pode descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, mas a gente vai dar uma preferência para que esse descanso seja aos domingos.
Em momento algum, a Constituição impõe que seja no domingo, mas preferente aos domingos. Por isso, vamos lá, não é a lei complementar. A CLT, ela impõe regras de que o trabalhador descanse pelo menos alguns domingos. E aí, isso vocês vão ver mais adiante no curso. Mas voltando ao que interessa, no repouso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos, eu posso dar o descanso a esse trabalhador no sábado, na segunda, não necessariamente no domingo, eu vou obedecer as regras da lei para isso, mas a rigor eu posso trabalhar sim aos domingos. Então, preferencialmente aos domingos, esse repouso semanal ele vai ter que ser remunerado. E aí o que eu quero que vocês tenham cuidado? Se a gente vai falando de um trabalhador que o cálculo do salário dele é por tempo, e o cálculo por tempo é levando em conta o tempo de mês, de quinzena ou semana, a gente não tem que fazer cálculo algum para pagar o repouso semanal remunerado. Por que motivo? Se eu pago para você, meu trabalhador doméstico, 30 dias, que é um mês de salário, dentro desses 30 dias, em tese, eu já vou ter entre 4 a 5 repousos semanais remunerados. Eu já vou ter isso calculado. Mas, em paralelo a isso, a gente vai ver que essa mesma ideia vai funcionar no mês, na quinzena ou na semana, porque eu já tenho incluso o repouso semanal remunerado. Mas, em paralelo a isso, a gente vai ter outras duas formas de cálculo de salário. Eu posso calcular o salário do trabalhador, seja por hora, seja por dia. E aí, nesse caso, a gente tem que ter preocupação de incluir o repouso semanal remunerado. O que eu quero dizer? Se eu estiver calculando o trabalhador, o salário dele por dia, por exemplo, vou te pagar R$ 50 o dia. Se eu vou te pagar R$ 50 o dia e você trabalha 5 dias na semana, eu não vou multiplicar por 5, porque eu ainda tenho um dia na semana que obrigatoriamente vai ser o repouso semanal remunerado. Então, a gente tem que entender que se o trabalhador trabalha 6 dias na semana, eu vou ter que incluir o 7º dia como repouso semanal remunerado. E se ele trabalhar por hora, também vou ter que pensar nisso. Então, na hora de calcular o salário por hora, eu sempre tenho que incluir o repouso semanal remunerado. É muito mais fácil para o empregador doméstico calcular, então, o salário por mês, por semana ou por quinzena, porque aí ele não tem trabalho de calcular o repouso semanal remunerado. Ele já vai estar incluído no salário. Só que, nesse caso, o que a gente vai ver? Aí, voltando para responder a pergunta que, salvo engano, foi a Letícia que me fez. Se eu privo o trabalhador do repouso semanal remunerado, ele vai receber um adicional de hora extra. Então, aí, para fazer um resumo do que eu já tinha falado de hora extra e adentrar na ideia do repouso semanal remunerado e dos feriados, a gente vai ver o quê? Vamos lá voltar para o que eu já tinha falado para falar de novo. Qualquer trabalhador em que tenha ou horas adicionais de trabalho ou descanso a menor no trabalho, esse trabalhador eu vou ter que pagar hora extra. Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, digamos que eu tenho um trabalhador que o salário dele seja um salário, vamos lá, mensal. E aí eu estou precisando calcular para ele, que tem uma jornada de 44 horas semanais, estou precisando calcular uma hora extra. Teve uma festa lá em casa e esse trabalhador ele trabalhou 2 horas a mais naquele dia e eu não estou querendo compensar essas horas, eu vou pagar para o trabalhador. Como é que eu vou fazer esse pagamento dessas horas adicionais para esse trabalhador? Como é que isso vai ser feito? Eu vou pegar o salário dele, vamos lá, vamos pensar que é o salário mínimo, R$ 1.045, e vou dividir por 220 para achar o salário hora. Na hora que eu achei o salário hora, eu vou acrescentar um adicional de no mínimo 50%. Então, se ele descansou 1 hora a menos, ou se ele trabalhou 1 hora a mais, eu não vou compensar essas horas, eu vou ter que pagar. E aí, na hora de pagar, eu vou achar o salário hora. Então, como eu disse, eu vou pegar o salário do mês todo e vou dividir por 220. Aí eu acho o salário hora. Achando o salário hora, eu vou acrescentar no mínimo 50%. Por que no mínimo? A Constituição Federal diz que a hora extra é de no mínimo 50%.
Então, ela pode ser de 60%, 70%, 100%, não tem problema. Mas, no mínimo, a hora trabalhada adicional, que no caso de empregado doméstico é o que vai ser aplicado, vai ser de 50%. Então, vou achar o salário hora e vou acrescentar 50%. Então, digamos que esse trabalhador receba por hora, vamos lá, R$ 6. E ele teve uma hora extra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa hora extra e vou pagar com R$ 6. Mas como ela foi hora extra, além do salário, que seriam R$ 6 pela hora, eu tenho que acrescentar um adicional de 50%. Então a pessoa vai receber R$ 9. Por que 9? Porque se R$ 6 seria a hora, eu vou acrescentar mais 50%. 50% de 6 dá 3, 3 mais 6 dá 9. Então vou pagar pela hora extra R$ 9. Então, seja a hora extra uma hora adicional de trabalho, seja a hora extra uma hora a menor que você teve na sua intra ou na sua interjornada, eu vou ter que pagar essa hora se ela não for compensada. A gente vai falar de compensação depois. Mas o que acontece? Essa hora extra, quando se refere a horas a mais ou a menos no descanso no trabalho, a gente vai pagar calculado sobre 50%. Mas se a gente estiver falando de um dia adicional de trabalho, o que seria um dia adicional de trabalho? Nesse caso, vale para o serviço que foi executado menos uma hora. Sim, se for menos meia hora de descanso ou mais meia hora de trabalho, vai ser proporcional. Se o trabalhador ele trabalhar menor, por exemplo, a gente vai falar isso já já, mas ele trabalhou uma hora a menos, ele saiu mais cedo no trabalho, ele não descansou a menor, nem nada. Ou eu posso compensar no outro dia, para não descontar do salário dele, porque ele saiu mais cedo, ou, eventualmente, eu posso fazer a compensação. Então, eu faço a compensação descontando no outro dia, ou eu desconto do salário dele, porque ele saiu mais cedo. O ideal é fazer um banco de horas, que eu vou explicar isso para vocês já já. Então, o que a gente vai ter aqui? Quando a gente vai falar de hora extra, de uma hora adicional, pensando hora mesmo, hora 60 minutos, ou se for no período noturno, 52 minutos e 30 segundos, proporcionalmente a cada hora, e quando eu digo proporcionalmente, por quê? Porque se for em meia hora, você vai calcular salário extra sobre meia hora. Se for uma hora cheia, vai ser sobre hora cheia. Se for em 2 horas, e assim sucessivamente. Então, se você tiver hora adicional, que eu considero hora adicional, a hora que você trabalhou a mais ou descanso a menor, você vai adicionar 50% nessa hora. Só que se você tiver um feriado ou um repouso semanal remunerado, em que o trabalhador ele deixe de descansar e vá trabalhar, esse adicional ele não vai ser de 50%, vai ser de 100% pelo menos. E aí, vamos lá. Toda semana o trabalhador tem repouso semanal remunerado. Mas nessa semana especificamente, é o meu aniversário, eu queria que esse trabalhador, ele ficasse no meu dia do aniversário, que vai ser num repouso semanal remunerado, ele ficasse para poder me ajudar na festa. Tanto ajudar para preparar a comida, a bebida, como para fazer limpeza depois. Se eu fizer isso, ou eu compenso num outro dia, ou eu vou ter que pagar um adicional de 100%. Então, quando eu tenho um adicional, eu tenho um repouso semanal remunerado, que ao invés de repousar, você trabalhe, você vai ter aí que pagar pelo menos 100% para o trabalhador, se esse período não for compensado. A gente ainda vai explicar a compensação. Mas se esse trabalhador, ele não tiver a compensação, ele vai receber o adicional. Então, esse adicional ele é pago tanto para o repouso semanal remunerado como para o feriado. Vejam, não o repouso semanal remunerado, mas os feriados, nem isso o empregado doméstico tinha até o começo do século XXI. Até salvo engano, 2006, o empregado doméstico não precisaria descansar um feriado. Então, se eu tivesse um feriado oficial e dissesse, você vai vir trabalhar, ele viria trabalhar do mesmo jeito. Não só o repouso semanal remunerado,
mas também tem direito aos feriados. E se ele vier a trabalhar num feriado, por exemplo, Dia do Trabalhador, eu tenho que pagar 200%. Por que 200%? Não é adicional de 200%. É 100% do salário que ele já está recebendo, que ele já receberia, mais um adicional de 100% que ele vai ter porque ele trabalhou num dia que não seria para trabalhar. Então, dentro dessa ideia, o repouso semanal remunerado e os feriados devem ser obedecidos se você não compensar. Se você não obedecer esse feriado ou esse repouso semanal remunerado, você vai ter que compensar ou pagar o adicional. E o adicional aqui, nesse caso, vai ser de 100%. Então, é bom que a gente tenha cuidado como isso funciona. Um outro cuidado que eu quero que você tenha sobre esse assunto é o quê? É muito comum, em especial para trabalhador que pernoita, que dorme, que mora no trabalho, no trabalhador doméstico, é muito comum acontecer na prática uma coisa que é extremamente errada, que é o quê? Ah, o meu empregado, ele dorme no trabalho porque ele mora no interior. E aí, porque ele mora no interior, o meu acordo com ele é que, na verdade, ele venha descansar um final de semana dobrado a cada 15 dias. Então, ao invés dele ter o repouso semanal remunerado, ele teria 2 repousos quinzenais remunerados. Então, o que acontece? Ao invés de você ter um dia toda semana para descansar, você teria 2 dias por semana para descansar. Isso, para mim, é um descumprimento da Constituição que seria equivalente ao seguinte: olha, vamos fazer uma coisa, você trabalha para mim, e ao invés de você trabalhar para mim e ter férias de 30 dias e todo final de semana você ter o repousado, vamos fazer o seguinte: você vai tirar férias de 90 dias, mas vai trabalhar 335 dias aí, não, menos, 270 dias, você vai ter que trabalhar direto, seguido. Então eu digo, vou pegar todo o seu repouso semanal remunerado e vou jogar tudo de uma vez só, junto com as férias. Então passei aí 3 meses sem aparecer aqui no trabalho. E você vai passar 9 meses trabalhando direto, sem descansar nenhum dia. Você toparia isso? Você acha que isso seria correto? Não vai ser. Então, a mesma coisa com o empregado doméstico, se você chega e diz, não é prático você fazer um repouso semanal remunerado. O prático é você tirar esses 2 dias de uma vez só a cada 15 dias. Eu não acho isso correto, eu acho que nesse ponto, qualquer acordo fere o texto da Constituição. E nesse ponto, a defesa do interesse da saúde do trabalhador, eu acho que é muito maior do que um acordo individual que eventualmente se faça para compensar. Eu acho que nesse caso a compensação não seria justa com o trabalhador. Então, o repouso é semanal, ele não é quinzenal remunerado. Então, eu tenho um dia por semana que eu tenho que descansar todas as semanas. E aí, nesta hipótese que a gente vai entender que eu tenho um feriado, um repouso semanal remunerado, que eventualmente eu trabalhe, eu vou receber um adicional. Que adicional? Um adicional de serviço extraordinário que não vai ser o tradicional de 50%, vai ser de 100% no mínimo. Pode ser até mais do que isso, de acordo com negociações que se façam com o trabalhador. Tanto negociação coletiva, como negociação individual. De repente eu tenho um empregado que é muito bom, eu digo, olha, vamos fazer um acordo aqui para eu não abusar e te valorizar. Se eu tiver hora extra, eu pago 75%. E se eu tiver com você um dia extraordinário, um feriado, um repouso semanal remunerado, eu não vou pagar 100, eu vou pagar 150%. Eu posso fazer esse acordo? Posso. Eu não posso ir aquém do patamar mínimo, mas eu posso ir além. E o além não tem limite, eu coloco o acordo que eu quiser. Então, vocês veem isso no material, aqui no artigo 16. O que diz o artigo 16? É devido ao empregado doméstico descanso remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além do descanso remunerado em feriados. Se ele não tiver isso, tal qual você retirar algum momento da intra ou da interjornada, ou tal qual você ter uma hora adicional, você vai ter que pagar hora extra. Só que a hora extra, quando você está trabalhando a mais em horas
ou a menos em descanso de intra ou interjornada, você calcula em 50%. Quando a gente está calculando sobre o repouso semanal remunerado ou sobre feriados, aí vai ser sobre 100%. Como eu estava falando para vocês, a gente vai começar a ver aqui essa hora extra, como ela é calculada, o adicional de serviço extraordinário, e a compensação. Então, essa figura que a gente vai ver aqui, tá, da compensação, ela vai se dar de que forma? Então, vamos lá. Quando vocês estudam compensação, vocês viram lá no terceiro período de vocês que a compensação é um artifício do direito das obrigações. Qual é a minha obrigação? Minha obrigação é, enquanto trabalhador, prestar o serviço, enquanto empregador, pagar pelo serviço. Só que enquanto empregado e empregador, eu, empregado, tenho direito, e empregador tem o dever de não exigir horas a mais de trabalho. Porque se isso acontecer, eu tenho que receber adicional de hora extra, adicional de serviço extraordinário. E aí, pensando nisso, que cuidado vocês têm que ter? O que vocês têm que imaginar? Quando a gente vai falar de adicional de hora extra, a gente tem que pensar que esse adicional pode não ser pago. Mas pode não ser pago não porque, na verdade, eu seja inadimplente, mas porque eu vá compensar. Por exemplo, lá no Direito das Obrigações, como eu disse, no terceiro período, vocês estudaram o quê? Eu devo para vocês 10 mil reais. Só que quando vocês vêm me cobrar, eu só quero pagar 5 mil. Por que eu só vou pagar 5 mil para vocês? Porque vocês me devem 5 mil. E aí o meu dever, apesar de ser de 10 mil reais, eu só vou pagar 5 porque vocês me devem 5 e já sendo líquidas e vencidas essas obrigações entre os mesmos sujeitos, essas obrigações se compensam. Então, qual seria a ideia de compensação no direito do trabalho? O trabalhador tem direito a receber adicional de hora extra, o adicional de serviço extraordinário. Por quê? Trabalhou a maior, ou descansou a menor. Só que o empregador ele tem direito de descontar do salário do trabalhador aquele trabalho a menor. Por exemplo, meu empregado doméstico faltou na segunda-feira. Era dia de trabalho e ele não veio. E foi uma falta injustificada, não abonada. Eu vou descontar do salário dele? Aí é que entra a questão da compensação. Como ele já tinha trabalhado para mim num repouso semanal remunerado antes, ou como ele já tinha trabalhado para mim num feriado antes, ou eu vou fazer essa compensação depois, a gente vai poder compensar uma falta que ele teve ou uma saída mais cedo com um dia ou horas adicionais que ele vai ter depois. Então, a gente vai poder realizar a compensação. O que acontece é que essa compensação ela pode se dar de imediato, dentro do próprio mês, ou ela pode ser formada um sistema de banco de horas. O que seria um banco de horas? É como se fosse um banco tradicional em que você vai depositando dinheiro e depois vai realizando saques. Então, o empregado ele vai ter um banco de horas em que ele vai ter o seguinte, olha, eu estou devendo hora porque eu saí mais cedo, eu estou devendo hora porque eu faltei no trabalho. Mas ele também pode ter depois créditos que entrem nesse banco, nessa conta, de trabalho a maior. Desempregador, olha, não desconte do meu dia de trabalho a minha falta. Por quê? Porque esse final de semana, esse repouso semanal remunerado que você vai precisar, eu venho aqui para trabalhar. Então, a gente vai lá e faz um ajuste para isso. A questão é que essa regra que a gente também tem na CLT, de compensação e de banco de horas, no emprego doméstico é bem diferente do que a gente vê na prática seletista. A prática seletista é o quê? A compensação, como eu disse, se dá dentro do próprio mês, e o banco de horas você teria um prazo aí, de acordo com cada lei, um prazo de 6 meses a 1 ano e meio. De 6 meses a 1 ano e meio, por quê? A regra antes da reforma trabalhista era acordo coletivo que ia criar banco de horas para 1 ano de compensação. E no caso de estágio, você tem que fazer um acordo. Né? É acordo com o tomador de serviço, porque, na verdade, a lei do estágio ela não regula isso.
Tá? O que existe aí, sim, é um sistema de liberação quando ocorre época ou período de provas, de avaliações de vocês. Então, vocês levam a declaração para o tomador de serviço no estágio, e aí demonstra que está em prova e acaba sendo liberado daquele dia, mas não é para compensar. No caso, seria liberação mesmo, que é o que a lei garante. Mas vejam, o que a gente vai ter aqui? Quando a gente vai falar de banco de horas na CLT, a regra antes da reforma de 2017 era você poder compensar em um ano só por acordo coletivo de trabalho. Quando a gente vem depois da reforma trabalhista de 2017, a gente pode fazer em 6 meses por acordo individual também. Um não revogou o outro, eu tenho os dois. E agora a MP 927 cria uma outra figura, que é a possibilidade de você realizar um banco de horas em até 18 meses, em até 1 ano e meio, que é por conta da calamidade pública do coronavírus. Então, posso fazer essa compensação em até 1 ano e meio, desde que eu informe ao trabalhador que esse período que ele está deixando de trabalhar seria descontado em certos feriados. E eu já tenho que informar para ele quais vão ser os feriados. Então, o meu empregado está deixando de trabalhar já essas 2 semanas, por exemplo. Essas 2 semanas que ele está deixando de trabalhar, eu vou informar. Olha, Proclamação da República, Nossa Senhora da Conceição, Ano Novo, Natal, você vai vir trabalhar, porque esse período você está deixando de trabalhar, eu vou compensar depois. Eu estou criando um banco de horas. Isso é aplicável para o empregado doméstico? É porque a MP 927, ela, logo no comecinho, ela informa que também se aplica a Lei Complementar 150. Então, eu posso fazer esse banco em até 18 meses, em até 1 ano e meio, eu posso fazer essa compensação por banco. Só que ainda existe uma regra na Lei Complementar, no caso para o empregado doméstico, a Lei Complementar 150, ainda existe uma regra que não tem a mesma situação no emprego seletista, que seria o quê? As 40 primeiras horas extras do trabalhador, elas devem ser pagas como hora extra, ela não pode ser compensada num banco de horas. Então, vou mostrar aqui o texto da lei para vocês entenderem melhor para eu estar explicando. Quando eu tirar do slide e vier para cá, se vocês tiverem alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu ainda explico para vocês. Mas vamos para o slide para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que diz aqui o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei Complementar 150? No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, será devido o pagamento como horas extraordinárias na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Aí o que vocês vão perceber? Se vocês forem ler o inciso 2 desse parágrafo 5º do artigo 2º da lei complementar, vai parecer que é contraditório. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, as primeiras 40 horas mensais excedentes, elas devem ser pagas como hora extra, na forma do parágrafo 1º do artigo 2º. Só que o inciso 2 diz o quê? Das 40 primeiras horas referidas no inciso 1, poderão ser deduzidas sem o correspondente pagamento de hora extra as horas não trabalhadas em função da redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. Aí o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero fazer uma distinção para vocês entre banco de horas e compensação. Compensação é gênero. Quando a gente vai falar de compensação, eu estou falando de um gênero que é o quê? Eu tenho um crédito, eu vou descontar o débito da pessoa para poder equiparar essa relação e a gente pagar aquilo que é justo. Então, eu devo para você 10 mil, você me deve 5, eu não vou pagar 10 e depois receber 5. Eu só vou pagar 5 para compensar esse valor. E com isso eu extingo as duas obrigações. A ideia geral seria o quê? Quando a gente está falando lá que deve ser paga as 40 primeiras horas, é banco de horas. Por quê? Porque compensação, que é gênero, é você ter horas a mais que vão ser compensadas com horas ou dias a menos. Então, você compensa um com o outro.
Mas o que que acontece? Quando a gente vai ler o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, a gente vai ter que entender o quê? Quando o inciso 1 fala que as 40 primeiras horas extras, elas devem ser pagas como horas extras, elas devem ser pagas como adicional, elas não vão ser compensáveis, é dentro do banco de horas que vocês vão ver depois do inciso 3, que é de compensação em até um ano. Se a compensação for dentro do próprio mês, aí, nesse caso, eu não vou pagar as 40 primeiras horas, eu já posso compensar direto nessas horas. Então, vamos para a prática para vocês entenderem o que eu quero falar e a gente voltar ali para o slide para vocês entenderem melhor, visualizando. Imaginem que eu tenho um trabalhador doméstico e eu resolvo criar com ele um banco de horas. A falta que ele teve agora, eu vou descontar em até um ano dele essa falta. Ou o trabalho que ele teve a mais, agora, eu vou compensar dando um descanso para ele em até um ano desse período. O que que acontece? Se eu for utilizar a ideia de banco de horas, que é uma espécie de compensação, se eu for utilizar a ideia do banco de horas, as 40 primeiras horas elas devem ser pagas como horas extras e só a partir da 41ª hora extra é que eu vou poder realizar compensação pelo banco. Então funciona assim, é como se eu já tivesse devendo para o trabalhador 40 horas e essas primeiras 40 horas extras eu vou ter que pagar para ele. Só a partir da 41ª hora que eu vou poder realizar compensação em até um ano num banco de horas. Mas isso não impede o quê? Que dentro dessas próprias primeiras 40 horas do contrato de trabalho, eu não pague hora extra se for da seguinte forma, por exemplo, meu empregado faltou hoje, e aí essas 8 horas de trabalho que ele faltou hoje, eu vou compensar ou num dia de feriado ou no repouso semanal remunerado, ou eu vou preferir a cada dia acrescentar 2 horas. E aí, explicando para vocês, ninguém pode ter mais do que 2 horas extras compensáveis por dia. Então, se eu faltei hoje, eu vou trabalhar durante 4 dias, 2 horas a mais, para poder compensar essas 8 horas que eu faltei de hoje. Então, a gente vai, no caso aqui, ter o quê? A gente vai ter uma regra que você pode compensar em 2 horas todo dia, ou trocar por um feriado, um repouso semanal remunerado. O que que acontece? Se for dentro do próprio mês, por exemplo, eu faltei hoje, mas amanhã, que é sábado, não é dia para trabalhar, eu vou compensar. Aí não é feito desconto do salário, mas também não é pago hora extra, mesmo que seja dentro das 40 primeiras horas. Então, dentro dessa regra que a gente vai ter aqui, que é específica para empregado doméstico, já respondendo a pergunta, as 40 primeiras horas, elas não podem ser compensadas em banco de horas, elas devem ser pagas. Mas essas 40 primeiras horas na compensação dentro do próprio mês, que o trabalhador trabalhou a mais e faltou, elas são sim compensáveis. Então a gente vai ter que dividir. Eu estou falando de compensação dentro do mês ou compensação em até um ano. Se é dentro do próprio mês trabalhado, faltei no dia 5, no dia 15 eu trabalhei, que não era para trabalhar, eu fiz a compensação. Faltei no dia 5 e no dia 6, 7, 8 e 9 eu vou trabalhar 2 horas a mais. O que vai acontecer? Eu fiz a compensação. E aí não me interessa se são as 40 primeiras horas ou não. Mas se eu for pegar a falta de agora, do dia 5 de março, e for jogar para compensar, vamos lá, no dia 15 de novembro, aí nesse caso entra em banco de horas. Aí eu só vou poder começar a compensar a partir da 41ª hora, não pode de agora. Então, essa ideia de compensação que a gente vai ter, diferentemente do que a gente tem na regra da CLT, as 40 primeiras horas elas devem ser pagas, horas extras, para a partir da 41ª hora você poder compensar, mas compensar dentro da regra de banco de horas que se estendem até um ano. Porque se for dentro da regra da compensação, dentro do próprio mês, da falta ou do trabalho adicional, essa já pode acontecer dentro das 40 horas mesmo. Então vamos lá mostrar isso aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando.
Então, vamos lá. O que diz aqui o artigo 2º, parágrafo 5º? No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, será devido o pagamento como horas extras, na forma do parágrafo 1º, as 40 primeiras horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. E aí, o que vocês vão entender? Vamos pular esse inciso 2 para dizer o que é. O saldo de horas que excederem as 40 primeiras horas mensais de que trata o inciso 1, com dedução prevista no inciso 2, quando for o caso, será compensado no período máximo de 1 ano. Ou seja, essa regra de só começar a compensar a partir da 41ª hora é quando é banco de horas, que é esse caso que a gente vê aqui, de um período máximo de 1 ano. Mas se for compensação durante o próprio mês, aí a gente aplica só o inciso 2, que diz o quê? Não me interessa se são as 40 primeiras horas, ou se é a hora além disso, a 41ª, segunda ou terceira hora adicional, poderão ser deduzidas sem o correspondente pagamento do adicional, as horas não trabalhadas em função da redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado. E aí eu vou focar esse infine do inciso 2, durante o mês. Então, durante o mês, não vai me interessar se são aí as 40 primeiras horas ou não, o que venha subsequentemente. Agora, se eu tiver banco de horas em até 1 ano, a falta de hoje, que vai ser compensada daqui 360 dias, ou seja, quase 1 ano, e essa falta de hoje só vai ser compensável por banco a partir da 41ª hora. Então, a gente tem que entender aqui que a gente vai ter um regramento diferente dentro de emprego doméstico e dentro de emprego seletista. Vamos lá, entenderam até aqui? Pronto, vou partir da premissa que todo mundo calado está consentindo aí, que está entendendo bem o assunto. Então, vamos lá. Outra regra que a gente vai ter quando a gente vai falar de emprego doméstico é o quê? Quando a gente vai tratar de emprego doméstico, é importante a gente perceber que, normalmente, o empregado, ele serve a pessoa ou serve a família, e que, muitas vezes, acompanha essa pessoa, acompanha a família em viagens. A gente tem que entender que é um trabalho que é sui generis. Por exemplo, a faculdade, ela tem, em outras localidades, ela tem as suas atividades. Em cada uma das localidades, ela normalmente tem o seu corpo docente, seu corpo de professores. Ela não vai carregar para lá e para cá. Ela eventualmente até chama para uma palestra, eventualmente ela até chama para uma aula de pós-graduação, de mestrado e doutorado, de especialização. Mas isso não significa dizer que você sai carregando o trabalhador para lá e para cá. Na CLT, se eu fizer isso, eu vou pagar diárias. Então, vou pagar uma verba que é indenizatória para esse trabalhador, dizendo, olha, você comeu fora, você se hospedou, isso e aquilo, tome tanto de dinheiro para cobrir os seus custos. Isso é uma verba indenizatória que a gente vai ver na segunda unidade, que seriam as diárias. Mas se eu estiver me referindo a empregado doméstico, se ele viajar com a família, se ele viajar com a pessoa do empregador, ele tem direito, além de ter custeado todo o pagamento da viagem, ele tem direito ao recebimento de 25% pelo período em que ele viajou. Então, se a viagem foi de 1 mês, em cima do salário do mês, mais 25%. Se a viagem foi de 1 semana, aí a gente vai calcular proporcionalmente uma semana de trabalho e incidir aí, incluir 25% de adicional. Então, um trabalhador doméstico que viajem com o ou os empregadores para algum canto, ele vai receber um adicional de 25%. Aí, perguntas que normalmente vocês fazem. Ah, mas ele tem direito à hospedagem? Ah, mas ele tem direito à alimentação? É óbvio que sim. Você está levando ele para o seu sítio, você não vai largar ele num coxo de vacas. Você está levando ele para Disney, não é porque você está levando ele para Disney que ele está recebendo um prêmio, ele está indo a trabalho. Ele não está indo passear. Ah, mas ele está indo para o parque, eu estou pagando ingresso para ele ir para o parque. Você está levando porque você não quer cuidar dos seus filhos. Você está levando porque você precisa de alguém para servir para você.
E aí, nesse caso, se você quer ter esse tipo de trabalho para o seu empregado doméstico, você tem que arcar com ônus para isso. Qual ônus? Você quer viajar? Você tem duas alternativas. Deixa ele à disposição, ou deixa ele trabalhando em casa, ou então dá férias para ele. Se você deixa ele trabalhando em casa ou deixa à disposição, o salário vai ser pago normalmente. Se você der férias, você já pode estar descontando de férias que ele vai tirar depois, porque ele pode tirar 2 períodos de férias, e aí você já dá uma semana, 2 para ele de férias e depois dá o resto num outro período. Então você pode fazer isso. Ninguém está te obrigando a levar esse trabalhador doméstico para as férias. Se ele vai para as férias, ele tem direito ao pagamento de todo o custeio das férias, das suas férias, não dele, tem direito a todo um custeio, além do salário que vai ser pago integralmente, além disso, mais 25%. Então, no caso de emprego doméstico, há um adicional que vai ser pago de 25% pelo período do deslocamento. Período de deslocamento pode ser em horas, pode ser em dias, pode ser em meses, se for o caso. Eu estou viajando como empregado doméstico para onde? Ah, não, eu tive que ir com ele para Rio Largo, a cidade vizinha, porque não tem ninguém para cuidar do meu filho e não está dando para deixar meu filho em casa com o empregado doméstico. Então, vou carregar o meu filho, vou carregar o empregado doméstico, vou fazer uma viagem, mesmo que curta. Durou 1 hora, 2 horas, 3 horas, para cada hora você vai pagar 25%. Durou uma semana, 2 semanas, as 2 semanas, 1 semana ou 2 semanas que durou a viagem, você proporcionalmente vai pagar os 25%. Então, onde é que vocês veem isso? Se vocês forem mais uma vez para o slide, vocês vão ver aqui no artigo 11, parágrafo 2º, que a remuneração hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25% superior ao valor da hora normal de trabalho. Então, você tem que acrescentar 25% da remuneração por hora. Ah, mas eu não sei calcular a remuneração por hora, eu pago por mês. Já falei para vocês, quem tem uma jornada que é de 44 horas, você divide por 220. Ah, mas a jornada dele é inferior a 36 horas, você divide por 180. Então, cada um tem uma forma de cálculo diferente, você acha o salário hora, achando o salário hora, você acaba definindo como você vai incidir esse cálculo. Então, eu quero saber a hora extra, 50%. Ah, eu quero saber como é que funciona a hora extra do dia. 30 avos. Você pega o salário, divide por 30. Você não vai pegar se o mês tem 31, 20, 30, 29 ou 28 dias e dividir. Sempre vai ser por 30. 30 avos e acrescenta 100%. Mas se eu estiver falando de uma viagem, e a viagem durou 5 horas, você vai acrescentar 25% sobre 5 horas. Ah, como é que eu calculo? Pega o salário, divide por 220, vai pegar esse salário que é hora, vai multiplicar por 5, porque foram 5 horas de viagem, e acrescenta 25% a mais nesse momento. Então, vai ser acrescido de 25% o salário do empregado doméstico que, eventualmente, viajar com o empregador por conta do trabalho. Então, vamos lá. Para a gente começar a ver FGTS, vamos voltar aqui para vocês fazerem alguma pergunta que eventualmente tenham. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Então, entendido isso, vamos partir para um outro assunto de emprego doméstico. Que outro assunto é esse de emprego doméstico? Quando a gente vai falar de emprego doméstico, a gente vai ter, a partir de 2015, uma obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aí eu vou fazer um escoço histórico para vocês, para explicar como é que funciona o FGTS, para a gente poder entender bem essa relação. O que eu quero que vocês vejam aqui? Quando a gente vai falar de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, até os anos 60, salvo engano, eu posso estar enganado, mas 67, 69, por aí, não existia o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é criado na segunda metade dos anos 1960, que cria um sistema alternativo, e aí eu vou explicar por que alternativo, para a regra da CLT. Como é que funcionava a regra da consolidação das leis trabalhistas, da CLT? Funcionava assim: o trabalhador que viesse a ser demitido sem justa causa, esse trabalhador ele teria direito, para cada ano de trabalho que ele tivesse, ele teria direito a 1 mês de salário. Então, se eu trabalhei 5 anos para vocês e vocês me demitiram sem justa causa, eu receberia como indenização por demissão sem justa causa 5 meses de salário. Seria o correspondente a 5 anos. Para cada ano, 1 mês de salário. A partir do FGTS, se cria um sistema de opção. Por que se cria um sistema de opção? Aquela regra da CLT, além de falar para cada ano que você tinha, você receberia 1 mês em caso de demissão sem justa causa, tinha uma outra regra, que era a regra da estabilidade. Os trabalhadores que completassem 10 anos de contrato de trabalho ininterruptos passariam a ser estáveis e só poderiam ser demitidos por justa causa ou a pedido. Eles não poderiam ser demitidos sem justa causa, porque adquiririam estabilidade do contrato de trabalho. Na prática, o que acontecia? Essa regra era extremamente nociva para o empregado, porque os empregadores que fossem maliciosos, e muitas vezes eles eram, mesmo que o empregado fosse muito bom, ele era demitido com menos de 10 anos de trabalho. E aí essa demissão com menos de 10 anos de trabalho fazia com que se perdesse o vínculo. Então se criou um sistema de opção, por isso que eu falei alternativo, em que o trabalhador, a partir do fim dos anos 60, poderia optar: eu quero ficar no sistema de estabilidade da CLT ou quero ficar no sistema de fundo de garantia por tempo de serviço. Quem optasse pelo FGTS não receberia, em caso de demissão, 1 mês de salário para cada ano trabalhado. Ele sacaria o saldo do FGTS e seria depositado mensalmente 8% do seu salário, e aproveitando, teria uma indenização por demissão sem justa causa correspondente a 40% desse saldo da conta do FGTS. Então, quando a gente vai falar de fundo de garantia por tempo de serviço, a gente passa a ter esse fundo criado lá nos anos 60, e quando ele é criado nos anos 60, na segunda metade dos anos 1960, eu passo a ter um regime de opção. Esse regime de opção, ele dura até 1988. Em 1988, a gente cria um sistema único. Não há mais opções. Quem era trabalhador do regime antigo seletista, obrigatoriamente acabava entrando no regime de fundo de garantia por tempo de serviço. Ah, professor, mas e se ele fosse estável, ele perderia estabilidade? Não, ele já era estável, continuaria a ter estabilidade, mas o empregador teria que recolher o FGTS porque tinha acabado, a Constituição tinha acabado com o sistema de opção, dizendo, olha, o FGTS é para todo mundo. Então, a partir de 1988, o FGTS ele passa a ser obrigatório para todo empregador recolher 8% do salário do trabalhador. Antes que vocês entendam mal, tem muito empregador que entende errado, e às vezes vocês, estudantes de direito que ainda não viram o assunto, achando que FGTS é para ser recolhido descontado do salário do trabalhador. Não é. Isso é uma contribuição social que é recolhida pelo empregador para o empregado. É uma poupança que o empregado vai ter, mas que é recolhida a mais do que o salário. Além do salário que o trabalhador vai ter, é recolhido mais 8% mensalmente do salário dele e depositado numa conta, que antes era uma conta que podia ser em vários bancos, hoje é uma conta vinculada única na Caixa Econômica Federal. Então, tenho essa conta que é depositada mensalmente, 8% do meu salário. Esse saldo é meu. Mas se eu eventualmente for demitido sem justa causa, o que acontece? Além do saldo que tem lá,
ainda vai ser depositado mais 40% desse saldo a título de indenização por demissão sem justa causa. Se for uma demissão com justa causa, o saldo é meu, eu não vou poder sacar, mas ele é meu, eu saco por outro motivo depois, mas não vai ter indenização. A indenização é só na demissão sem justa causa ou numa demissão por culpa recíproca, e que aí seria, ao invés de 40%, seria 20%. Então, o que acontece? Esse sistema ele funciona para o empregado seletista. O empregado seletista, o empregador seletista, além do salário, ele vai ter que pagar mais 8% do FGTS do trabalhador. Partindo dessa ideia, partindo dessa premissa, a gente tem que entender que o salário do trabalhador seletista, ele não é só composto, a remuneração dele, apenas pelo salário, ele é também, ele recebe a mais o FGTS. Só que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que hoje o governo brasileiro, a gente não está em calamidade pública nem nada, mas vamos lá dizer que ele aumenta de 8% para 10% o depósito do FGTS. Se isso acontecer, o que o empregador faz? Se isso acontecesse na faculdade, o que a faculdade faria? Ela arcaria com esse ônus? Ela tem que arcar com esse ônus. Mas o normal é que em qualquer tipo de serviço, em qualquer tipo de comércio de produto, é que eu repasse isso para o meu consumidor final. Então, se eu sou dono de um posto de gasolina e o FGTS saiu de 8% para 10%, eu vou dizer, eita, isso aqui vai aumentar a minha folha de pagamento e o meu custeio em mais X reais. Eu vou ter que aumentar 2 centavos do litro da gasolina. Aí eu vou lá e mexo no produto final. Como fazer isso se você é empregador doméstico? A partir de 2015, a gente passou a ter obrigatoriedade do FGTS. Pode o empregador doméstico dizer, olha, eu trabalho para a faculdade e queria que você, que é o reitor ou o diretor da faculdade, que você aumentasse o meu salário, porque agora o governo federal, ele me criou a obrigação de recolher o FGTS no empregado doméstico. Se eu disser isso para o meu empregador, das duas, uma. Ou ele vai rir, porque isso é uma piada, ou ele vai dizer, olha, arrume outro emprego, faça como o Júlio, tenha 2 empregos, para você poder pagar o empregado doméstico, porque só tem empregado doméstico quem pode pagar. E aí é que vem a questão. Diferentemente de quem é empregador seletista tradicional, toda vez que há um aumento no custeio do trabalho desse emprego, ele repassa isso para o preço do produto ou do serviço dele, não dá para fazer isso como empregador doméstico. Por quê? Porque o empregador doméstico também é assalariado. E ele também sendo assalariado, ele não tem como fazer o repasse desse custeio. Aí sempre foi o problema que a gente teve no FGTS de empregado doméstico. Por que a gente tem esse problema no FGTS de empregado doméstico? Vamos explicar. Quando vocês veem a Constituição de 88, lá no artigo 7º, parágrafo 1, o texto original, em 88, não impunha nem mesmo a faculdade para que o empregador doméstico pagasse FGTS. Vocês têm que lembrar que a CLT não se aplica a empregado doméstico. Nem que o empregador queira, ele vai aplicar. Ele aplica uma regra específica do emprego doméstico. E dentro da regra específica do emprego doméstico, o empregado doméstico não tinha qualquer direito a FGTS na época que a Constituição disse, não tem mais regime de opção, todo trabalhador seletista vai receber FGTS. Mas eu disse isso para o seletista, eu disse isso para o trabalhador rural, eu não falei isso para o doméstico. Só depois, com a emenda constitucional, é que a gente passa a ter a faculdade de recolher FGTS, ou seja, o empregador doméstico ele pode recolher o FGTS do empregado, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai recolher. Isso foi uma briga muito grande de uma senadora chamada Benedita da Silva, não sei se vocês se lembram dela, ela ainda é política, mas ela andou perdendo a eleição, ela não foi reconduzida para Senado, ela já foi, salvo engano, até governadora do Rio de Janeiro, ou prefeita do Rio de Janeiro, não me lembro agora, acho que foi governadora, não lembro.
mas a Benedita da Silva, ela sempre teve uma bandeira muito forte na política dela, porque ela, no começo da carreira profissional, ela era empregada doméstica. Então, a bandeira principal dela sempre foi a defesa dos interesses do empregado doméstico. E para ela, tendo consciência que seria muito difícil, de pronto, obrigar o empregador a recolher FGTS, ela foi, aos pouquinhos, galgando esse patamar de chegar na obrigação. Ela conseguiu, primeiro, uma alteração para que fosse facultativo, e depois dessa faculdade, aí a gente finalmente, através da emenda constitucional 72, em 2013, a gente passa a ter como obrigação do empregador doméstico o recolhimento do FGTS. Aí passa a ser obrigatório. Além do salário que eu vou pagar, dos R$ 1.045, além do INSS que eu vou pagar, eu vou recolher também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O problema é que, para empregado doméstico, como eu disse para vocês, tem um empecilho muito forte. Eu me lembro quando a gente criou a Lei Complementar 150 aqui no Brasil, eu organizei lá na faculdade um evento com alguns colegas que são magistrados. E um deles, que era desembargador do trabalho, ele falou uma coisa que era extremamente peculiar e que definia o momento. A sorte de quem é empregador doméstico é que deputado, senador, presidente da República, mas em especial juiz do trabalho, também é empregador doméstico. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Apesar da gente considerar que seria obrigatório o recolhimento do FGTS a partir de 2013, o entendimento geral, na época, é que isso era uma norma constitucional que não seria de eficácia imediata, de eficácia plena. Ela dependeria de uma regulamentação para isso. Por quê? Qual o percentual que eu vou recolher? Como é que é feito esse recolhimento? Então, nada disso eu sabia, eu não tinha certeza de como realizar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do trabalhador doméstico, levando em conta as regras do regime seletista. Eu teria que ter uma regra própria de empregador doméstico. E aí é que veio a demora, em especial a demora que a gente teve de 2013 para a lei complementar em 2015, foi, em especial, além da demora normal do Congresso, seria esse debate para definir como calcular o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Várias propostas vieram. Teve gente que falou, não, ao invés de recolher 8%, recolhe 6%. Outro falou, não, recolhe 10%, mas não tem 40%. Aí outro falou, não, recolhe 8%, mas a indenização é de 20%. Cada um falava uma coisa. Cada um dava o seu pitaco. Só que no final das contas, o que passou a servir? A gente passou a ter uma regra que ao invés de você recolher 8% e pagar no término do contrato, sem justa causa, 40% do saldo devedor, a gente não vai ter os 40% no final do contrato. Então, o empregador doméstico, ele não tem que pagar uma indenização no final do contrato em 40% do saldo FGTS. A opção que o Congresso fez foi qual? Foi de legislar no sentido desses 40% acabar sendo amortizado durante todo o contrato de trabalho. Então, como é que funciona? O FGTS do empregado doméstico, que passa a ser obrigatório a partir de 2015, então todo mês o empregador doméstico, quando vai pagar o salário, ele recolhe o E-Social. E aí, quando ele faz esse recolhimento, vai ser feitas todas as contribuições previdenciárias e sociais. E aí, dentro disso, eu vou recolher o quê? A título de FGTS, todo mês eu vou recolher 11,2%. Por que 11,2%? 8% vai ser pago a título de recolhimento de FGTS mensal igualzinho da CLT. 8% vai ser pago para você ter na conta do trabalhador. Esse dinheiro pertence ao trabalhador. Ele só vai poder movimentar nos casos da lei. Então, a lei do FGTS diz o quê? Você pode movimentar se você for demitido sem justa causa. Você pode movimentar se houver demissão por culpa recíproca. Você pode movimentar se tiver rescisão indireta. Você pode movimentar se houver aposentadoria. Para compra ou quitação de financiamento da casa própria.
Se você ou alguém da sua família tiver HIV/AIDS, tiver neoplasia maligna, câncer ou alguma doença terminal, ou se a conta ficar inativa por 3 anos. Então, você tem as hipóteses que você pode sacar, movimentar o dinheiro da FGTS, entre outros. Aqui eu estou exemplificando as principais. Então, você pode movimentar. Mas se você for demitido com justa causa, ou se você pedir demissão, você não pode sacar. O dinheiro é seu. É uma conta bancária que é sua, mas você só vai poder movimentar essa conta bancária na hipótese que o legislador autoriza, não quando você quer. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar desse depósito, todo mês o empregador doméstico vai recolher os 8%. Só que além desses 8%, todo mês, a título de amortização da indenização por demissão sem justa causa, os 40%, eu vou recolher, além disso, mais 3,2%. Então, todo mês eu recolho da FGTS 11,2%, em que 8% pertence ao trabalhador e 3,2% vai para uma rubrica para ele só sacar esse trabalhador se ele for demitido sem justa causa. Se ele for demitido com justa causa, esse valor de 3,2% volta para o empregador. Então, não tem dono esse dinheiro ainda. Esse dinheiro é usado pelo governo federal para qualquer fim que ele, dentro da lei, ache interessante. Eu, por exemplo, uma das propostas que eu tenho era que esse dinheiro deveria ser usado nas contas do FGTS para esse tempo de calamidade pública, para evitar demissões, mas o governo federal está optando em não fazer isso. Mas esse dinheiro é para o governo federal usar como ele quiser, dentro, obviamente, da lei, e se o empregado for demitido, ele vai lá e saca. Então, eu tenho lá 8% todo mês, que eu não posso movimentar, o governo é quem faz a movimentação desse dinheiro, eu só vou sacar na hipótese prevista em lei, e esses 3,2%, ele pertence ao empregado ou ao empregador. O governo vai utilizar também. Mas na hipótese do empregador demitir empregado sem justa causa, quem vai sacar é o empregado. Mas se o empregado der justa causa para demissão, quem vai sacar é o empregador. O empregador vai dizer, olha, meu empregado abandonou o emprego. Se meu empregado abandonou o emprego, eu quero receber de volta os 3,2% que eu depositei nos últimos 5, 10 anos. Então, eu vou fazer esse saque. Então, quando acontecer a demissão do contrato de trabalho doméstico, vai se questionar, essa demissão foi com justa causa ou sem justa causa? Foi rescisão indireta? Não foi? Como é que funciona? A não ser nos casos de rescisão indireta, a não ser nos casos de culpa recíproca e demissão com justa causa, ou, desculpem, sem justa causa, o empregado é quem vai sacar esse dinheiro, fica para ele, tá? Totalmente ou parcialmente. Se for culpa recíproca, só metade. Mas se o trabalhador for demitido com justa causa, se ele pedir demissão, se ele se aposentar e não for mais trabalhar, aí são hipóteses em que os 3,2% é sacado pelo empregador, não pelo empregado. Então, o FGTS do empregado doméstico, a partir de 2015, não é de 8% apenas, é de 11,2%. Ah, mas a gente está onerando demais o empregador doméstico. Esse ônus do 3,2% é para evitar o ônus dos 40%. Por exemplo, vamos sair um pouquinho aqui desse assunto para vocês entenderem o que eu quero falar. Hoje é dia 3. Não sei se vocês viram, foi editada agora no dia 1º, anteontem, uma medida provisória, salvo engano, 936, em que o presidente Bolsonaro ele regula a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e de salário, entre outras coisas que ele acabou lá definindo. A grande maioria das coisas que está lá, uma boa parte dos assuntos que a gente encontra lá, tem algum tipo de afronta à Constituição Federal. E aí isso eu vou estar incluindo para vocês, como eu tinha prometido, na legislação que a gente vai discutir sobre o coronavírus. Né?
Só que, como eu disse para vocês, uma das coisas que o governo perde a oportunidade é nesse tipo de legislação, ele está dizendo, olha, eu vou usar o dinheiro do FGTS, eu vou usar o dinheiro do FAT, eu vou usar o dinheiro desses fundos que têm bilhões de reais para possibilitar aí a manutenção do contrato de trabalho. O que ele prefere fazer? Ele suspende o contrato de trabalho, e ajusta quando que vai ser pago, ou reduz a jornada e reduz o salário para dizer quanto vai ser pago. E muitas vezes, para piorar, ele vai dizer, pode ser por acordo individual de trabalho. Então, uma coisa que não é a ideia mais ortodoxa. A gente tem que combinar com os russos, leia-se aí, com a Constituição Federal, esse tipo de medida. Mas vejam, ao invés de se tomar medidas para você facilitar a vida de empregador para manter o emprego, ele cria só problema para o empregado. O sistema da FGTS dos 3,2% é uma forma de você facilitar a vida do empregador. Olha, se você for pagar 40% de uma vez, você não vai conseguir. Então, vou fazer uma coisa, todo mês você paga 3,2% para evitar esses 40%. E aí, com isso, você acaba amortizando essa indenização. É o que acontece agora no tempo de coronavírus. Por que muita empresa vai deixar de demitir, vai preferir suspender o contrato de trabalho? Porque não tem dinheiro para indenizar. Se eles forem ter que indenizar hoje o número de empregados que eles vão demitir, eles vão quebrar por isso. Aí o que eles preferem? Que tenha uma regra em que eu suspendo o contrato de trabalho ou em que eu reduzo o salário do trabalhador junto com a jornada. Aí a gente vai discutir isso oportunamente, isso é constitucional ou não, ou em que medida é constitucional. Mas se vocês forem prestar atenção, as empresas hoje não têm nem condições de demitir os funcionários porque não tem dinheiro para indenizar. É a mesma coisa se eu, empregador doméstico, depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, for demitir um empregado doméstico. Imagine, por exemplo, tem empregada doméstica que era da minha avó, que passou para uma tia minha, que passou para outra tia, que passou para uma prima. Ela entrou na família quando ela tinha 16 anos de idade e eu acredito que ela passou pelo menos uns 40 anos trabalhando para a família. Digamos que o FGTS do empregado doméstico existisse lá desde o começo. Pagar a indenização dela de 40% seria proibitivo. Seria uma coisa muito difícil para quem é empregador doméstico. Então, a opção do governo foi o quê? A opção do Congresso foi qual? Foi que, ao invés de você recolher apenas 8% e pagar 40% no final, você recolhesse 11,2%. 8% a título de FGTS do trabalhador e 3,2% mensal recolhido a título de amortização da indenização por demissão sem justa causa. Então, vamos lá, para vocês verem aí no material como é que está esse assunto, para vocês acompanharem na legislação. Então, vamos lá. O que a gente vê aqui no artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 150. O empregador doméstico somente passará a ter obrigação de promover a inscrição e de efetuar os recolhimentos referentes ao seu empregado após a entrada em vigor do regulamento referido no caput. Isso daqui são as regras novas sobre a FGTS. Então, só depois dessa regulamentação é que começou a ser aplicado. Então, essa regulamentação, ela vai dizer o quê? O artigo 22, ele diz, o empregador doméstico, além dos 8% previstos na Lei 8.036 de 1990, que é a lei do FGTS para todo trabalhador agora, além desse valor, ele depositará a importância de 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior, a cada empregado, destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador, que aí, no caso, seria demissão indireta ou rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, nesta hipótese, o que a gente vai ter? Não se aplica os parágrafos 1º a 3º, 1º, 2º e 3º do artigo 18, que fala dos 40% da demissão sem justa causa. Você vai aplicar os 3,2%. Ah, mas vamos lá. Se o empregado for demitido, esse dinheiro é dele? É. Esse dinheiro está depositado todo mês, está correndo juros. Se eu atrasar, vou pagar multa.
mas sempre está lá depositado para o trabalhador. Se ele for demitido sem justa causa, ele saca. Mas, vamos lá, parágrafo 1º do artigo 22. Na hipótese de dispensa por justa causa, ou a pedido de demissão, de término de contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria, como eu falei para vocês, e de falecimento do empregado doméstico, os valores previstos no caput, esses 3,2% mensais, serão movimentados pelo empregador, ou seja, quem vai sacar? O empregador. Então, em caso de demissão sem justa causa ou rescisão indireta, quem saca integralmente os 3,2% mensais, quem vai sacar, junto com os 8%, o saldo devedor completo, é o empregado doméstico. Mas se a demissão for por justa causa, ou a pedir demissão, aposentadoria, término do contrato de prazo determinado dentro do prazo determinado, falecimento do empregado, quem vai sacar os 3,2%, não os 8%. Os 3,2% mensais, quem vai sacar é o empregador. E que esse valor também, como eu já tinha falado para vocês, reduz pela metade de 3,2%, metade será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. Então, a gente vê o quê? Vamos lá. A gente vê o quê? Quando a gente vai falar de empregado doméstico, o empregado doméstico ele tem direito, a partir de 2015, ao depósito mensal de FGTS de 11,2%. 8% vai para a conta vinculada do trabalhador e 3,2% fica lá em espera, em stand-by, esperando que tipo de rescisão o contrato vai ter. Se for uma rescisão sem justa causa ou por demissão indireta, esse dinheiro vai para o trabalhador. Se for com justa causa, aposentadoria, morte do trabalhador ou término do contrato de prazo determinado, pedido de demissão, vai para o empregador. Se for culpa recíproca, meio a meio, vai metade para um, metade para o outro. Então, a gente tem que entender como é que funciona essa questão do emprego doméstico no FGTS. Um outro assunto para a gente estar fechando a aula aqui, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas um outro assunto para a gente estar fechando a aula de hoje é a questão de férias do trabalhador doméstico. Quando a gente vai falar de férias do trabalhador doméstico, a gente vai ver o quê? Vamos lá para o passado mais uma vez. Eu vou muito em empregado doméstico passado para vocês entenderem o motivo de eu ter dito na aula de ontem que Lei Áurea, a última Lei Áurea brasileira, é a Lei Complementar 150. Porque nem direito a férias de uma forma integral, como a gente vê na CLT, empregado doméstico tinha. Que tipo de férias ele tinha? O empregado doméstico ele tinha férias, mas eram de 20 dias úteis. Então, se eu tenho esse trabalhador trabalhando de segunda a sábado, eu vou entender que segunda a sábado são dias úteis, e aí, consequentemente, toda semana ele vai ter 6 dias de férias. 6 dias de férias, com 3 semanas e 2 dias, ele já completou as férias totalmente, seriam 20 dias úteis. Então, o que a gente vai ter aqui como problema? O empregado doméstico, ele não tirava um mês completo de férias. Passa, lá no começo dos anos 2000, as férias do empregado doméstico passam a ser de 30 dias corridos. E aí é um começo do processo de isonomia que a gente vai ter aqui dentro do direito do trabalhador doméstico. A gente deixa de ter um trabalho que vai ser exclusivamente só do doméstico, com regras exclusivas, em que não vai ter nada a ver com o trabalho seletista, e passa a ter um processo mais próximo de uma isonomia. Então, o trabalhador doméstico ele passa a ter férias de 30 dias corridos, lá no começo dos anos 2000. Não foi nem a lei complementar que fez isso. Mas a lei complementar implementou algumas outras regras que não tinha. Por exemplo, o trabalhador ele pode tirar férias em 2 períodos. Ah, professor, mas eu vi que a reforma trabalhista diz que pode ser em até 3 períodos. Lembrem, a lei do empregado doméstico é uma lei à parte.
A reforma trabalhista, ela atingiu a CLT. E ela atinge outras leis quando ela indica que vai atingir as outras leis. Então, as férias podem ser em até 3 vezes. A lei do emprego doméstico fala em 2 vezes. Então, eu vou poder tirar em 2 vezes, em 2 períodos, em que eu vou pagar 1/3 a mais desse salário. E é isso que eu quero que vocês tenham cuidado. Eu vou explicar um assunto que vocês vão ver mais adiante, tá? Mas para vocês entenderem como é que funciona. Só se tira férias depois de um período de 1 ano trabalhado. Então, esse período de 1 ano trabalhado a gente chama de período aquisitivo das férias, que é sucedido por um outro período que a gente chama de período concessivo. Esse período concessivo, ele também dura 12 meses. Significa o quê? Que eu, empregador doméstico, vou poder conceder as férias do meu trabalhador, do meu empregado doméstico, num período de 12 meses. Então, digamos, pensando aí para facilitar a vida na cabeça de vocês, que o empregado doméstico começou a trabalhar no dia 1º de janeiro do ano. Quando é que ele cumpre o período aquisitivo? No dia 31 de dezembro. Do dia 1º de janeiro do ano seguinte até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, eu, empregador, posso escolher quando o trabalhador vai tirar férias. As férias, a escolha da data das férias não vai ser do empregado. Ela pode ser negociada, mas isso não é nada obrigatório. Por exemplo, eu quero viajar no mês de janeiro com a família. Só que eu não sou do tipo que leva empregado doméstico à família. Eu acho que não precisa, férias tem que ser da família. E o empregado doméstico tem que ter as férias dele, para ele fazer o que ele quiser. Então eu vou dar férias para ele no mês de janeiro. Mas ele diz, mas meu filho vai viajar só no meio do ano. Não dá para você me dar 15 dias de férias em janeiro e 15 no meio do ano? Eu digo, ok. Ou então digo, não, não dá. Seu filho viaja sozinho no meio do ano e você trabalha para mim. Isso é uma decisão do empregador, que obviamente exige um pouco de bom senso, mas a decisão é do empregador. Quando a gente tira férias, é o empregador que escolhe. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar de férias, férias tradicionais, tanto para empregado seletista como para empregado doméstico, as férias elas são tiradas a partir de um aviso prévio que o empregador vai dar 15 dias antes, dizendo, olha, pelo menos, você vai tirar férias daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Eu te informo que você vai tirar férias, e faltando 48 horas para começar as férias, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar as férias, não só o salário das férias, mas vou pagar 1/3 a mais. O que vocês veem com isso? O trabalhador, quando vai tirar férias, ele, além de ter recebido o salário do mês anterior, que ele já trabalhou, ele vai receber o salário do mês das férias, que ainda não foi trabalhado, nem foi gozado as férias. Por que isso? Porque se ele vai viajar, se ele vai aproveitar a vida, eu vou ter que antecipar esse mês. E junto dessa antecipação, eu vou pagar mais 1/3, que é o que a Constituição chama de abono constitucional de férias, que a doutrina chama de abono constitucional de férias com base no texto da Constituição. A Constituição não fala em momento algum que as férias têm que ser de 30 dias, 60 dias, 15 dias ou 1 dia. Ela fala que todo trabalhador tem direito a férias e que essas férias devem ser remuneradas, além do salário do período das férias, com mais 1/3 de abono constitucional. Então, eu vou pagar o salário do mês, que ainda vai vir, mais 1/3 a mais do salário. E aí, eu pago as férias antecipado. Professor, então quer dizer que o trabalhador ele recebe 14 salários no mês? Não. O trabalhador ele recebe 13 salários. Ele vai receber os 12 salários mais o 13º salário. Então, como é que ele tem essa antecipação? Ele vai passar 60 dias sem ver dinheiro? Exatamente isso. Eu vou antecipar o que eu pagaria no final do mês, até o 5º dia útil do mês seguinte, junto com o abono das férias, e depois ele vai voltar das férias, ter que trabalhar 1 mês para ver dinheiro de novo, para receber o salário desse mês. É assim que a gente paga as férias. É dessa forma que a gente tem que pagar. Mas, vamos lá? Lembra que eu estava falando para vocês da medida provisória 927, que é a medida provisória que regula as relações de emprego na época do coronavírus, do Covid-19 e da decretação de calamidade pública, no decreto legislativo número 6 de 2020.
Essa ação fez com que a medida provisória 927 permitisse que os empregadores concedessem férias, inclusive antecipadas, até quando o trabalhador ainda nem tem completo o período aquisitivo, concedesse férias antecipadas para os trabalhadores e que, ao invés de antecipar os antes da data da férias, seria pago só no final do mês, só a partir do quinto ou até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, nesse caso, o mês de férias. E pior ainda, que o terço constitucional das férias fosse pago com o 13º, ou seja, até 20 de dezembro. Então, os empregados domésticos entram também nessa regra. Esse período que o empregado doméstico está afastado por conta do coronavírus, o empregador pode optar por dar um aviso prévio a ele, que pode ser por escrito ou pode ser por via eletrônica. Eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar um SMS para ele. O que acontece é que eu tenho que comprovar que informei ele 48 horas antes dessas férias que eu vou conceder. Eita, mas você vai conceder férias para ele no tempo de coronavírus? Exatamente isso. Tá? É isso que a MP prevê, que eu posso conceder as férias do trabalhador neste período específico, sem que haja antecipação do pagamento do salário e sem que haja antecipação do pagamento do abono constitucional de férias, do terço constitucional das férias. Então, como é que vai funcionar as férias do trabalhador doméstico? Fora de tempo de coronavírus. Eu respondo já a pergunta, Deus. Como é que vai funcionar as férias fora do tempo de coronavírus? Tá? Artigo 17. Mesma regra que a gente vai ver na CLT, que vocês vão ver as regras como vão funcionar, mas a gente vai ter aqui, em vez de 3, 2 períodos, sendo de um deles de pelo menos 14 dias. Então, posso fracionar em mais de um período, em que um deles, pelo menos, tem que ter 14 dias. Então, não posso ter período aí que seja inferior a esses 14 dias. E aí eu vou pagar esse um terço a mais que vai ser pago para o trabalhador, garantido aí pelo artigo 7º da Constituição Federal. A não ser que a gente fale desse período de coronavírus, em que a gente vai ter o pagamento só feito do terço com 13º até 20 de dezembro, e do salário, ao invés de ser antecipado, só depois. Da mesma forma, como eu falei para vocês, o aviso prévio que a gente tem que dar das férias, 15 dias antes, pelo menos, agora foi reduzido para 48 horas. E aí, nesse caso que a gente tem, é só para o período de calamidade pública. Eu não vou poder conceder as férias, vamos lá, calamidade pública vai terminar daqui uma semana. Daqui uma semana terminou porque descobriram uma vacina, a cura do coronavírus, todo mundo vai sair daqui correndo, vai para bar, vai para tudo que é canto, vai começar a se abraçar, ninguém vai mais usar álcool em gel na vida e tudo mais, pronto, a vida vai virar maravilha. Posso conceder as férias nessas condições? Não mais, é só esse período de calamidade pública. As férias vão voltar o quê? 15 dias antes, você tem que dar aviso prévio, vai dar as férias, vai ter que fazer o pagamento antecipado do mês de salário das férias, mais do terço. As férias concedidas neste período, na vigência da MP 927, é que permite essa condição. Mas vamos lá, deixa eu só responder aí a pergunta do Adenildo e ver se alguém mais tem alguma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Está perguntando a Denildo se tem alguma data específica para eu falar sobre o assunto. Provavelmente já na próxima aula. A minha ideia é a gente estar fechando essa discussão de trabalho doméstico no comecinho da próxima aula, na quinta-feira, e já da metade para o fim da próxima aula, a gente já começar a falar desse assunto e emendar para sexta-feira. Então, semana que vem, a discussão já seria sobre esse assunto. Mas, aí vamos lá. Eu estou agendando, provavelmente, por conta de uma segunda MP, que saiu agora no dia 1º, com uma complementação dessa MP 927, saiu a MP 936. E eu devo estar fazendo uma live com um colega, a gente está ajustando ainda quem vai fazer, vai ser pela ESA, pela Escola Superior da Advocacia,
a gente deve estar fazendo uma live provavelmente no domingo às 17 horas. Aí eu divulgo isso para vocês, para quem quiser participar. Tá? Talvez seja o professor Gustavo Veras, talvez seja o Flávio, que é professor também da casa de processo do trabalho, que é juiz do trabalho. Tá? Eu vou ver isso e acerto com vocês, eu passo para vocês. Mas, de qualquer jeito, aula mesmo, na semana que vem, a gente entra nesse assunto para discutir aí o coronavírus com vocês dentro do direito do trabalho. Tá? Eu já tenho um material, quem quiser olhar lá no meu YouTube, eu tenho já um material sobre a MP 927. Tem lá um vídeo até um pouco extenso, tem 1 hora e pouquinho. Se vocês quiserem assistindo, já adianta. Só que tem uma parte que já foi revogada. Teve uma MP, a MP 927, tem uma coisa que é engraçada, aí é mais uma crítica para o Bolsonaro, infelizmente ele só está dando bola fora ainda mais agora, mas ele fez a MP 927, eu não sei se ele faz isso de propósito ou não, depois que ele viu a besteira que estava lá, ele revogou pelo Twitter a MP 927 no artigo que falava sobre suspensão do contrato de trabalho. E aí não dá para revogar a MP no Twitter. Ele editou logo depois, revogava já o artigo em 24 horas, revogava o artigo dessa MP. Qual o problema? Esse artigo ele falava sobre suspensão do contrato de trabalho, e tem uma empresa, estou falando só de uma empresa, tem uma empresa de ônibus de São Paulo, que nessas 24 horas que valeu a MP 927, essa suspensão, ela suspendeu 700 contratos de trabalho por 4 meses, sem pagar nada, 0% de salário para os trabalhadores. Essa MP agora, 936, ela permite a suspensão, mas com pagamento parcial de salário. E por isso que eu digo, quando ele viu a besteira que ele fez, ele já foi logo jogando. Aí a gente vai discutir depois se vale ou não vale essas suspensões que foram feitas na vigência da MP nessas 24 horas, ou se a Justiça do Trabalho vai dizer não, ou paga 100% do salário, ou vai pagar um percentual do salário. Mas é uma empresa de ônibus, que ninguém mais está andando de ônibus, de ônibus intermunicipal e interestadual, e que simplesmente, para não falir, ela preferiu suspender 700 contratos de trabalho. E aí fechou praticamente as portas, tendo esse problema trabalhista. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de medida, vocês vão ver depois, porque eu acho que isso é uma tentativa equivocada de salvar a economia. Por que eu digo equivocada? Para mim, foi a maior decepção do Paulo Guedes. Para mim, ele vinha fazendo até um bom trabalho de boca fechada. Quando ele abria a boca, ele falava besteira, mas quando estava de boca fechada, ele era uma maravilha. Ajustando algumas questões na economia. Mas não dá para você fazer economia e salvar a empresa sem ter consumidor que vai gastar. E quem é consumidor que gasta? É o trabalhador que é assalariado. Então, suspender contrato de trabalho e suspender salário é dizer, vai faltar dinheiro no mercado. A manutenção das empresas não é só manutenção das atividades dela, mas manutenção que você tenha de dinheiro no mercado. Sem injeção de dinheiro no mercado, não tem como resolver a economia. Então, a gente tem que entender que a lição de casa está sendo feita fora e aqui não estão aprendendo, estão fazendo tudo completamente diferente, achando que vão salvar a economia. Eu acho que vai pelo contrário. Mas a gente discute isso oportunamente.